Caríssimos CACDistas, tudo bem com vocês? No contexto agora das gravações para o blog do Barão, nós vamos continuar a trabalhar com pontos aqui de direito internacional. E hoje me pediram, em particular, para que eu trabalhasse com alguns aspectos relevantes no que se refere à terceira fase do CACD. Essa prova de direito internacional, que eu gostei tanto medo, não aqui muito justificado, devo confessar. Mas muitas pessoas têm medo da prova de terceira fase, em particular, da prova de direito internacional. É muito difícil, é impossível, eu nunca vou conseguir responder como eu vejo nos guias de estudo que estão na internet. Os alunos que colocam suas questões e que passaram as provas anteriores são totalmente gênios, são acima da realidade, nunca vou conseguir nada do gênero. Não é tão complicado assim, o bicho não é tão feio quanto parece. Há algumas estratégias no contexto da nossa prova de direito internacional, que eu acho que são bastante válidas, que vão ajudar vocês bastante e que na prática ajudam também vocês a se acalmar um pouco. A prova não é tão difícil assim, não é tão complicada. A maior prova disso, de que a prova não é tão difícil, que não é complicada, que você pode ter um excelente desempenho e que geralmente é isso que acontece, está nas notas ano após ano da prova de direito internacional. Vejam, se vocês compararem as médias de direito internacional com as médias da prova de inglês terceira fase, mesmo de história, ou geografia, ou política internacional, você claramente perceberá que as médias de direito internacional, de direito, prova de direito internacional público, que as médias da prova de direito são as médias mais elevadas ano após ano, enquanto regra. É bastante comum que nas provas de direito, ano após ano, a média seja em torno de 80, até mesmo 85 pontos, as notas são bastante elevadas. Encontrar pessoas tirando 90 pontos na prova de direito não é tão incomum assim. É algo que acontece até com certa regularidade, ano após ano. Então vejam, por mais que à primeira vista possa parecer complicada a prova de direito, cabe ressaltar, a banca não é tão rigorosa assim. A banca é normalmente bastante generosa até nas correções da prova de direito. 2016, por exemplo, a única questão onde as notas foram, enquanto média, um pouco mais baixas, a única questão foi a questão 4, que gerou algum tipo de dificuldade. Realmente aqui as médias foram um pouco mais baixas. Mas as questões 1, 2 e 3 tiveram médias bastante elevadas. Várias pessoas, inclusive que não passaram, gabaritaram essas questões 1, 2 e 3. Então vejam, por mais que eventualmente possa à primeira vista parecer complicado, tenha já essa certeza. A banca não é tão rigorosa assim na correção da prova, isso já é pelo menos um fator tranquilizador. É ruim por outro lado, porque você sabe que o seu desempenho não pode ser muito ruim em direito, não você fica muito abaixo da média. Em direito, tirar abaixo de 70, vai acarretar uma perda significativa de pontos para o candidato. Mas, mais uma vez, para início de conversa, é confortante saber que, bem ou mal, você pode cometer alguns pequenos erros sem que a banca realmente te apene muito por isso. Você pode realmente fazer uma prova mediana às vezes e obter uma nota bastante elevada nesse sentido. Então, em primeiro lugar, primeira coisa importante, a banca de terceira fase de direito não é uma banca, digamos assim, muito rigorosa, são bastante aqui, nesse aspecto, simpáticos com o candidato. Fora a questão 4, ano passado, que foi corrigida de forma um pouco mais rigorosa, as demais questões são bastante tranquilas, muita gente gabaritou. Claro, eu li várias respostas, algumas de fato estavam realmente excelentes, até se encontram agora em guias de estudo para a leitura de vocês. Mas eu li respostas que não estavam tão boas assim. Estavam boas, claro, mas não estavam excepcionais, maravilhosas, e também obtiveram por parte da banca nota máxima. Então, se você, em direito, acha que nunca vai conseguir chegar ao nível das respostas que estão nos guias, não precisa necessariamente a sua resposta ser tão boa quanto aquela que se encontra nos guias. Claro, as respostas dos guias estão maravilhosas, os alunos ali foram excepcionais na formulação dos seus conhecimentos. Mas, normalmente, respostas não tão boas, não são tão apenadas, as notas são geralmente altas no contexto da prova de direito. Vale a pena estudar? Vale. Mas, nesse sentido, a prova não tem que ficar perfeita. Às vezes as pessoas têm medo, nunca vou conseguir chegar ao nível do guia. Só que eu sempre digo, olha, a pessoa que chegou ao nível do guia é a mesma pessoa que há 5, 3 ou 2 anos atrás, como você agora afirmava que nunca ia chegar a esse patamar. Veja, se você se dedicar e com a nossa ajuda em alguns momentos, você consegue sim chegar nesse padrão. Não é tão difícil assim organizar os pensamentos em matéria de direito internacional. Em primeiro lugar, isso é importante falar. Em segundo lugar, a prova de direito é uma prova de direito interno e de direito internacional público. Mas vejam, normalmente o que vale a pena você investir seu tempo na terceira fase do CACD em matéria de direito? São muitas questões de direito interno? Não. Normalmente,
e aqui é normalmente mesmo. Somente você vai precisar, na terceira fase, de conhecimentos voltados ao direito internacional público. Tem exceção à regra? Tem. Ano passado, por exemplo, 2016, a questão 1 era uma questão basicamente de direito interno, tinha pouco que você poderia utilizar realmente direito internacional público ali, mas isso foi exceção. Ano passado, por exemplo, as questões 2, 3 e 4 eram questões de direito internacional público, embora na 2 você também pudesse utilizar alguns conhecimentos de direito interno. Mas a questão 2 do ano passado é normalmente exemplo do que é cobrado de direito interno no contexto do concurso. Quando cai direito interno na prova, normalmente é um tema que interessa tanto o direito interno como interessa o direito internacional público. Exemplo, já houve questões recentemente em terceira fase sobre expulsão, e nós estudamos expulsão, por exemplo, em direito internacional público. Já caiu uma questão sobre atribuição da nossa nacionalidade brasileira por tratado. Isso é tema nacionalidade que se estuda em tanto direito interno quanto se estuda em direito internacional público. Então, se você quiser dividir seus estudos, seu tempo, na preparação para a terceira fase, não tenha dúvidas, vale muito mais a pena investir seu tempo relendo seus apontamentos de direito internacional público do que trabalhando especificamente com direito interno. Não dá para completamente ignorar o direito interno, porque, por exemplo, como não foi ano passado, cai às vezes uma questão em que você não pode aqui ficar no contexto da prova sem saber nada em matéria de direito interno. Mas você tendo que escolher aqui em matéria de tempo como investi-lo, vale muito mais a pena investir seu tempo em direito internacional público. É muito mais comum serem cobradas questões de direito internacional, até porque o perfil dos membros da banca é um perfil muito mais internacionalista do que voltado eventualmente para questões de direito interno. Posteriormente, no Instituto Rio Branco, você é aprovado quando for trabalhar com as matérias do Instituto Rio Branco, será muito mais importante para você conhecer também temas de direito internacional público, que lá vão ser muito mais explorados, do que propriamente temas de direito interno. Então a prova tende a refletir um pouco isso, o que você vai precisar posteriormente no contexto do Instituto Rio Branco. Então é claro que nesse aspecto vale muito mais a pena para aqui a admissão de novos diplomatas, que eles conheçam direito internacional público e não necessariamente conheçam com mais profundidade direito interno. Então vejam, vale a pena investir então seu tempo em direito internacional público para a terceira fase. Também neste contexto, vale a pena vocês levarem o seguinte em consideração. Os temas na terceira fase, em muitos casos, se repetem. Se você analisar as provas dos últimos 5, dos últimos 10 anos, em alguns casos você percebe que aqui, questões que já foram cobradas em provas anteriores acabam aparecendo de novo em provas mais recentes. É bastante comum, por exemplo, na prova ser cobrada alguma coisa em matéria de obrigatoriedade do direito internacional. Tornadas da Danaídes já foi cobrado em prova mais de uma vez, por exemplo, a ideia de que o direito internacional tem que ficar justificando constantemente a sua obrigatoriedade. Isso já foi objeto de questionamento mais de uma vez, pelo menos, no contexto da terceira fase. Também a época em que agora o atual ministro, à época, ele era conselheiro Celso de Tarso, era membro da banca do CSD em Direito Internacional. Todo ano caía a questão, por causa do Celso de Tarso, sobre o OMC. Hoje ele se encontra representando o Brasil no âmbito do OMC em Genebra. Então, quando ele estava no Brasil, estava na banca, sempre tinha o OMC na prova. Ele saiu da banca, não cai mais o OMC no contexto da terceira fase. Então, é importante que você, nesse contexto, fique antenado também. Veja quem está na banca, pergunte para nós, professores, quem nós achamos que pode formar eventualmente a banca, para que você possa orientar sua estratégia de estudo. E tente fazer sempre que possível provas de anos anteriores. Mais uma vez, os temas se repetem. Pode ser que você, fazendo provas anteriores, tem essa vantagem em relação aos demais candidatos. Se cair de novo a mesma temática na prova desse ano, você vai ter uma vantagem. Você já viu como é que, eventualmente, a banca corrigiu provas no passado. Fica mais fácil você organizar seu raciocínio. Uma última dica para fechar esse nosso encontro de hoje é, quando você procurar responder uma questão de direito internacional, tenha muita atenção ao enunciado. Eu vejo que a banca tira muitos pontos quando a pessoa foge um pouco ao tema do enunciado. Procure trabalhar com outros temas de direito internacional que não aqueles que o enunciado na prática estava pedindo. Então, ao terminar de ler o enunciado, sublinho, marque no enunciado aquilo que você realmente percebe que a banca quer e tente necessariamente esgotar as discussões que a banca requereu no contexto do enunciado. Se você não o fizer, certamente você poderá perder pontos. Vale a pena, neste contexto, responder exatamente o que o enunciado pede. Ok, meus caros? É por isso, então, em relação
ao nosso encontro de hoje. Mais uma vez, vocês sabem, sempre estou à disposição de vocês, seja aqui no próprio curso Clio, seja nas redes sociais. Havendo dúvidas, podem falar comigo, prometo estar à disposição, para, na medida do possível, ajudá-los naquilo que for necessário. Um abraço a todos, até nosso próximo encontro.